bom dia com alegria, com fé, com motivação, com bom ânimo. Se enche de Deus. Fale com Deus, diga: Senhor, eis-me aqui. Faça de mim, ó Pai, como Tu queres. Sou vaso nas Suas mãos. Me faça transbordar na Tua presença. Porque assim, quando estamos na presença de Deus, tudo vai bem. Tudo vai em acordo com a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Fale com Deus todos os dias. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, busque ao Senhor, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como o Senhor soberano, Salvador da tua vida. Fale com Deus. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 14 de abril de 2025, começaremos uma série de devocionais, as ações do Espírito Santo. 7 ações nós vamos ministrar. E hoje é a primeira delas. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 27. Versículo 26 também. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Glórias ao Senhor por este verso, onde o Senhor nos diz que o Espírito Santo, ele sonda os corações e ele sabe qual é a mente dele próprio, a mente do Espírito. Hoje eu quero falar de um dos papéis do Espírito Santo, que é alinhar a nossa vontade aos propósitos de Deus. Porque se nós deixarmos a nossa vontade dominar, nós somos dirigidos ao fracasso. Nós somos dirigidos àquilo que Deus não tem para a nossa vida. Quando nós estamos na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, Ele alinha a nossa mente à sua vontade. Ele alinha o nosso espírito, a nossa mente à vontade de Deus. O nosso coração à vontade do Pai. É o Espírito Santo que exerce esse fundamental papel a cada um de nós. O Senhor, Ele sonda corações, Ele sonda a nossa mente, Ele esquadrinha. E Ele sabe qual é a mente do próprio Deus, do Espírito Santo. Assim, segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós a fim de fazer cumprir com os seus propósitos. Em alguns momentos, o nosso coração e a nossa mente, eles ficam desajustados. É como se eles ficassem desalinhados, desajustados e nada fazendo parte dos planos de Deus. Nós desejamos coisas para atender a nossa própria cobiça e vontade. Você ou não é assim? Eu tenho absoluta certeza que em alguns momentos você deseja coisas que é para a sua vontade. Vontade vingativa, é vontade carnal mesmo.
É vontade de atender aos seus desejos carnais. E essas vontades, essa cobiça, ela jamais está alinhada com os planos de Deus. E eu quero te dizer algo. Esses desejos, essas vontades, elas nos fazem distantes de Deus. Elas nos distanciam do que Deus tem preparado para os seus filhos. E assim, uma das ações do Espírito Santo de Deus é fazer arrancar de dentro de nós essas vontades nossas que não provêm dos céus. Ele nos faz desligar tanto da terra quanto dos céus essas vontades ou essas ações, coisas que desagradam a Deus. E ao mesmo tempo Ele coloca dentro de nós, na nossa mente renovada, a vontade de Deus, nos fazendo ligar aquilo que nos é realmente necessário, tanto aqui na terra quanto nos céus. Isso tudo é o Espírito Santo de Deus quem faz. No livro de Tiago, no capítulo 4, verso 3, Tiago vai nos escrever: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal. Pedes para esbanjar teus próprios interesses a sua cobiça. Ora, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Às vezes os nossos pedidos estão tão alinhados com o mundo. Às vezes as nossas vontades estão tão alinhadas com os padrões deste mundo. Sim, porque está na moda, porque todos têm. Porque eu quero um carro assim, eu quero... Será que isso faz parte dos propósitos de Deus para a sua vida? O que o Espírito Santo de Deus faz é entrar, sondar os nossos corações e arrancar de nós vontades que não fazem parte dos planos, dos propósitos de Deus. Ele alinha os nossos pedidos, a nossa vontade, à vontade de Deus. Porque tudo que pedirmos em o nome de Jesus, Ele fará. João 14, 13. Portanto, existe uma necessidade de pedirmos segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus tem preparado para nós. Isso é pedir estando no nome dEle, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Porque Deus, Ele move todas as coisas a cooperar para o bem dos que amam a Ele e que obedecem à tua vontade e que andam segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade. Então existe uma necessidade de alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, e quem faz esse papel é o Espírito Santo. Por isso a necessidade de todos os dias invocarmos a presença do Espírito Santo em nós, para arrancar esses desejos corrompidos, essa vontade perversa dirigida pela nossa carne. Porque tudo vem de Deus e volta para Deus. Tudo vem dele e é para ele, por ele. Até mesmo a sua palavra não volta vazia, mas carregada de mudança em nós, inclusive das nossas vontades. O Espírito Santo, ele vem em nós para mudar. Essa é outra ação que eu vou falar mais à frente. Mas hoje eu quero falar especificamente dessa ação, de alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, para que você tenha convicção da necessidade de ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu quero te dizer algo. Renove a sua mente. Alinhe a sua mente com a vontade de Deus, para experimentar dela no modo bom, agradável e perfeito, atingindo a sua vida por completo, corpo, alma e espírito,
tanto corpo, quanto alma, quanto espírito alinhados, ajustados, íntegros em Deus. Invoque a presença do Senhor e lembre-se, hoje, a ação que eu ministro sobre a sua vida, do Espírito Santo em você, é de alinhar as suas vontades com a vontade, com os propósitos de Deus. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você e começasse a analisar, a observar, a se autoexaminar. As suas vontades, os seus pedidos fazem parte dos planos de Deus? Será mesmo que isso que você tanto deseja e que às vezes até tem pedido para Deus faz parte daquilo que Deus tem para a sua vida? Às vezes um relacionamento, às vezes você almeja tanto relacionar com uma pessoa, mas será que essa pessoa faz parte dos planos de Deus para a sua vida? O Senhor não quer julgo desigual. Às vezes você almeja tanto um trabalho, uma oportunidade, mas para alcançar isso é necessário fazer coisas ilícitas. Será mesmo que esse trabalho, essa oportunidade faz parte dos planos de Deus? Não será que a vontade de Deus é que você permaneça onde você está? Nós precisamos alinhar as nossas vontades aos propósitos de Deus e para isso é necessário oração, invocar a presença do Espírito Santo de Deus, meditar na palavra, consagrar os teus planos, porque é o Espírito Santo de Deus, por meio dele próprio, da presença dele, por meio da oração, por meio da palavra, ele vai ajustar, alinhar a sua vontade aos propósitos de Deus. Em tudo que for fazer antes, invoque a presença do Senhor, para que Ele alinhe aquilo que você pede para Deus, segundo a vontade de Deus. Coração de Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ou seja, ele almejou aquilo que Deus tinha como plano para ele. Amém? O nosso coração deve estar totalmente em Deus. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso, Senhor maravilhoso, Deus, nós entregamos os nossos pedidos, os nossos desejos em Seu nome, Deus. Pai, aquilo que não for da Tua vontade, arranca de cada um de nós, de cada ouvinte do Pão Diário. Aquilo que não é a expressão da Sua vontade para nós, arranca de dentro de nós, mas nos faça de uma vida voltada para Ti, íntegros em Ti. Deus, em nome de Jesus, que sejamos segundo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.